Olá pessoal, eu sou o professor André e a nossa aula de hoje é sobre entalpia padrão de formação, né? É uma continuação, é uma série, né, de assuntos sobre termoquímica. Depois desse assunto vem entalpia, né, as entalpias sendo calculadas a partir das energias de ligação. E nós vimos leis de Regman, entalpia padrão de combustão, vimos a entalpia a partir das mudanças de estado físico, né? E essa é apenas mais uma ferramenta que nós iremos utilizar para poder calcular aí uma entalpia de uma dada reação que ela pode estar complexa, às vezes ela pode estar muito complicada de se resolver, e você tendo em mãos as entalpias padrões das substâncias, você consegue aí juntar essas informações e calcular a entalpia de algumas reações. Mas vamos para o que interessa. Vamos lá. O que é entalpia padrão de formação? É a energia, né? Deixa eu acionar meu laser aqui, maneiro aqui, né? É uma energia liberada ou absorvida, ela pode ser endotérmica ou exotérmica, né? Na formação de 1 mol de uma dada substância, então tem que formar 1 mol de uma dada substância a partir de substâncias simples. Então, ou seja, aqui, ó, vamos começar aqui, ó. Os reagentes todos têm que ser substâncias simples. Perceba, ó. O que é substância simples, professor? Substância simples são aquelas moléculas formadas por apenas um elemento químico, macetiano, que só tem uma letrinha maiúscula. Observem aqui, ó, uma letra maiúscula, uma letra maiúscula. Todas no estado padrão. O que é estado padrão? Uma atmosfera e 25 graus Celsius. No estado físico e na variedade alotrópica mais estável. O que isso quer dizer? Estado físico a 25 graus Celsius. Às vezes a substância ela não está no estado físico a 25 graus Celsius. Por exemplo, a 25 graus Celsius você encontra gás ou oxigênio no estado líquido? Você não encontra gás ou oxigênio no estado líquido. Então, não é o padrão, não é a substância simples que você vai utilizar ali. Ela tem que estar no estado gasoso. Você vai encontrar gás e hidrogênio a 25 graus Celsius no estado líquido? Não vai encontrar, vai estar tudo no estado gasoso. Então, é isso que ele está querendo dizer. Tem que estar no estado físico a 25 graus Celsius, tá? E essa variedade alotrópica, o que quer dizer alotropia, né? Isso é um conceito que diz o seguinte: existem substâncias simples, tá, que conseguem formar substâncias diferentes, tá, com diferença apenas no retículo cristalino, na organização dos átomos. Exemplo, carbono grafite, carbono diamante. Os dois são formados apenas por carbono, mas o grafite é tão frágil que o papel consegue ir e riscar o grafite, não o grafite que risca o papel, porque o papel é mais duro que o grafite. Agora, se você pega o diamante, que também é formado apenas por carbono, né, ele consegue riscar qualquer substância, porque é a substância mais dura. Mas temos também o oxigênio, um alótropo do oxigênio, que é quem? O ozônio, O3, né? Temos o alótropo também do enxofre, que é o ortorrômbico, porque você tem o enxofre ortorrômbico e o monoclínico. O mais estável do oxigênio é o O2 e o mais estável do enxofre é o ortorrômbico. Temos também o fósforo branco e o fósforo vermelho. O alótropo mais estável do fósforo é o fósforo vermelho e não é o fósforo branco. As demais substâncias, todas a gente vai classificar como não tendo alótropo. Então, quais são as substâncias que possuem alótropos, né, que a gente tem que ficar preocupado aqui e que são as mais estáveis, ou seja, que está padrão, a variedade alotrópica mais estável? É o carbono grafite, o O2 gasoso, o enxofre ortorrômbico sólido e o fósforo vermelho sólido. Essas são as substâncias, né, que possuem alótropo e que são as mais complicadinhas aí que a gente precisa estar atentos. Beleza. Se vocês observarem aqui, a formação, né, do etanol, que é esse gás, ele é todo formado exatamente obedecendo isso, ó. 2 mols de grafite
carbono grafite, mais 3 mols de gás hidrogênio e mais meio mol de gás oxigênio. Perceba, tudo substância simples, tá? Todas elas substâncias simples. E aqui, ó, se nós observarmos, forma 1 mol dessa substância composta. E está aqui o calor de formação. Para que serve isso? Bom, tendo em mãos essas entalpias padrões de formação, elas vêm todas tabeladinhas, né? Você consegue calcular, você não vai precisar ficar fazendo tudo isso. E eu cobro dos meus alunos essa equação aqui, eu cobro eles que façam isso daqui. Mas na maioria dos exercícios não cobro, nem nos vestibulares cobram. Tendo em mãos essas equações de formação, vocês conseguem utilizar a lei de Hess para conseguir calcular reações mais complexas, tá? Como é o caso do próximo exemplo que nós vamos ver aí, que é a hidrogenação do eteno e outras mais. Mas existem também duas formas, né? Tem por lei de Hess e tem por uma equação, que é o que nós iremos ver mais à frente, aí, que é a partir do próximo slide. Ok, pessoal? Então vamos dar uma olhadinha aí nos próximos slides. Vamos lá. Então, antes de mais nada, nós temos que entender o seguinte. Ora, se você tem entalpias padrões, né, condições para as entalpias padrões e que você tem alótropos, isso quer dizer que as outras formas alotrópicas, né, possuem calores, tá? E por convecção, né, nós vamos fazer o seguinte, por convenção, olha só, nós vamos fazer o seguinte: as substâncias simples, que estão em todas aquelas condições que eu falei anteriormente, tá? No estado padrão, a 25 graus Celsius, uma atmosfera, né? Quer dizer a mesma coisa, a forma alotrópica mais estável, a gente vai padronizar a sua entalpia, né, de formação como 0. Suas outras formas alotrópicas, como diamante, fulereno, ozônio por oxigênio e outros fósforo branco, é substância simples, mas a entalpia padrão de formação não será 0, porque 0 é para aquelas mais estáveis, tá? Então, nós temos aqui. O que a gente vai dizer, então? Vamos dizer que toda substância simples que se enquadra dentro daquelas condições que nós vimos anteriormente, o seu ΔH de formação valerá 0. Então, esse é o padrãozinho, tá? Se não tem alótropo, 0 direto. Substância simples, ΔH de formação é 0. Se for uma substância composta, que são todas essas daqui, percebam, olha aqui, ó, todas possuem ΔH de formação aqui, ó, todos eles, ó. Uns são negativos, ou seja, são exotérmicos, outros são positivos, são endotérmicos, ok? Então, beleza, tá tudo padronizadinho, ó. Temos em mãos aí uma série de ΔH de formação de várias substâncias, temos de centenas, de milhares delas, tá? E o que a gente faz com isso? Enfim, beleza. Olha só, nós temos aqui a hidrogenação do eteno. Nós temos o eteno, que é essa substância, quero hidrogenar ela, quero colocar hidrogênio nela aqui para formar o etano. E quero calcular o ΔH dessa reação. Perceba que isso aqui não é uma reação de formação, ó, porque essa substância é composta. Só seria de formação se tudo fosse simples e aqui composta. Então, eu quero calcular o ΔH de formação disso daqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o ΔH de formação dessa substância, o ΔH de formação dessa substância, o ΔH de formação dessa substância, e vou aplicar a primeira forma que a gente pode utilizar, que é a lei de Hess. Tá aqui, ó, equação de formação, né, do eteno. Tá lá o carbono, o grafite, o hidrogênio, ó, tudo substância simples do lado esquerdo da seta, ó. Beleza, tá formado, tá aqui o ΔH de formação. Lembrando que isso daqui normalmente nos exercícios, seja no vestibular, seja no livro, vem tabelado, isso daqui já vem dado para vocês, não precisa fazer isso daqui. E eu costumo cobrar dos meus alunos para fazer essa equação aqui e vou cobrar, com certeza, né, nos exercícios deles isso aí vai ser cobrado. Mas nos exercícios dos livros e no vestibular, isso daqui já vem para vocês em forma de tabela. Eles dão a substância e o ΔH de formação. Ótimo.
tenho em mãos aqui, ó, todas as 3, 4, 5, 6, seja qual for a reação que você está fazendo, as suas reações de formação. O que eu vou fazer? A primeira coisa, aplicar a lei de Hess. Se você não viu minha aula de lei de Hess, o que eu vou fazer agora? Clica em cima nesse cardzinho que vai aparecer na parte superior, assista ela primeiro e depois volte para cá para você poder entender o que vai acontecer aqui. Senão você vai voar, hein? Você vai para Nárnia bonito aí, para Disney, e não vai entender nada do que eu estou falando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar apenas a primeira e a terceira equação de formação aqui para utilizar a lei de Hess. Beleza, ó, peguei a primeira, tá bonitinha aqui, e a segunda. E o que eu vou fazer com ela? Se você já foi lá e assistiu a lei de Hess, você sabe que a gente pode multiplicar as equações, dividir ou até inverter elas de lado, manipulando essas equações que a gente chama de equação por problema, a fim de chegarmos na equação solução, que é essa daqui, ó, que nós estávamos tentando calcular, ó, que é a equação solução. A gente coloca ela como resultado aqui. Então, o que eu vou fazer, né? O que eu vou manipular na primeira e na terceira equação a fim de chegar na equação solução, que é a que eu quero, que é essa hidrogenação do etano? Bom, a primeira coisa que eu irei fazer, tá, é inverter a primeira equação, ou seja, passar tudo que estava do lado direito para o lado esquerdo, tudo que estava do lado esquerdo para o lado direito e mudar o sinal do ΔH. Perceba que lá é positivo, olha que eu vou voltar ela, olha lá, é mais 52,4 e aqui ficou menos 52,4, tá? E vou fazer o quê? Apenas somar a terceira. A terceira equação não vou fazer nada, vou apenas somar. Quando eu fizer isso, eu vou cair exatamente na equação. Perceba, ó, 2 hidrogênios do lado direito da equação vão cortar com 3, ó. 3 menos 2, 1. Sobrou aqui, ó, 1 hidrogênio. Esse cara não tem ninguém para cortar, sobra. Vou cortar os 2 carbonos grafites que está do lado direito da equação com os 2 do lado esquerdo, ó. Perceba, some completamente. E simplesmente vou somar, olha aqui, ó. O ΔH da reação vai ser o ΔH1 mais o ΔH2. Somando menos 52,4 menos 84,0. Lembrando, né, que subtrações aqui, ó, você tem dois números negativos, você soma e repete o sinal, tá? Então você vai somar isso, vai repetir o sinal, vai dar menos 136,4. Eu, particularmente, não sou muito fã de utilizar a lei de Hess para calcular variação de entalpia a partir das entalpias padrão de formação, tá? Eu não gosto muito. Acabei de mostrar para vocês como que é feito. É possível? É, belezinha, é feito desse jeitinho aí. Eu já gosto do método que eu vou colocar agora para vocês aqui, que é como? Utilizando uma fórmula geral, que parece muito complicada, mas não tem nada de complicado, que é muito fácil. Antes de mais nada, eu vou explicar a vocês. Os exercícios, eles costumam dar tabelas. Ele vai fornecer uma equação química e vai dar a tabela. Substânciazinha X, entalpia padrão de formação está aqui. Substânciazinha Y, entalpia de padrão de formação vai estar aqui. Vai dar de todos os participantes da reação, menos das substâncias simples. Por que não vai fornecer das substâncias simples? Porque você já tem que entender, já tem que chegar lá sabendo que entalpia padrão de formação de substâncias simples vale 0. Aí o que você vai fazer? Vai substituir nessa equação aqui. Vamos traduzir essa equação aqui. Essa letrinha aqui é o sigma, tá? E ele quer dizer somatório. Esse N quer dizer o número de mols, aqueles números que ficam na frente da equação, ok? Então vai ser o somatório do número de mols dos ΔHs de formação de todos os produtos. Então perceba, primeiro vai vir um produto, primeiro lado direito da equação. Vai fechar o colchete, vai botar o sinal de menos da equação, abre um novo colchete e vai somar o número de mols
que é esse N aqui, dos ΔH de formação de todos os reagentes, ou seja, quem está do lado esquerdo da reação. Então perceba que tem uma inversão aqui, ó. Produto vem primeiro na equação e reagente vem depois. Depois, meu camarada, é só resolver continha. Somou, acabou, os números saem. Eu vou botar agora um exercício para vocês que eu fiz aqui, molezinho, vocês vão entender isso na prática. Olha aí, ó. Temos aí uma equação, uma continha aí da Unirio, um exercíciozinho da Unirio, bonito, ó. Os soldados em campanha aquecem suas refeições prontas, contidas dentro de uma bolsa plástica, com água. Dentro dessa bolsa existe o metal magnésio, que se combina com água e forma o hidróxido de magnésio conforme a reação. Então ele vai colocar, ó, magnésio mais água, vai formar o hidróxido de magnésio, vai formar gás hidrogênio e vai ter um ΔH aqui, ó, vai ter aqui um calor envolvido e você não sabe, você tem que calcular isso daqui. Como eu disse, o exercício vai fornecer uma tabela, tá? E eu coloquei das substâncias simples aqui, mas eles não vão colocar, e eu coloquei só para ser didático, tá? Para mostrar a vocês. Aí o que vocês vão fazer? Beleza, olha só. Vai escrever, ó, ΔH, que é esse ΔH aqui, vai abrir o colchete e vai colocar primeiro o somatório dos produtos. Olha aqui, ó, perceba, ó, produto lá do direito da seta. Quem é esse zero aqui que eu nem precisava ter colocado? É o hidrogênio aqui, ó, substância simples, não precisa colocar, vale zero, tá aqui. E olha aqui, ó, ΔH de formação do hidróxido de magnésio, ele forneceu aqui, ó, menos 924,5. Vou lá e coloco. Quem é esse número 1 aqui, professor? Da onde apareceu esse número 1 aqui? É aquele N, esse Nzinho aqui, ó. É o índice estequiométrico. São esses números que ficam na frente das moléculas para fazer o balanceamento. Como aqui na frente do hidróxido de magnésio é 1, então aqui fica o número 1. Perceba que do lado do produto só tem 2 componentes, então acabou. Tá o zero do hidrogênio e o menos 924,5 do hidróxido de magnésio. Fecha o colchete porque acabou o produto. Bota o sinal de menos, abre o colchete e vai para o lado do reagente, que é o lado esquerdo. Olha aqui, ó. Magnésio, tá vendo? Substância simples, zerão bonito, ó. Não precisava nem ter colocado. Mais quem? 2 vezes, aqui ó, porque tem um 2 aqui na frente da molécula de água, vezes o seu ΔH de formação. Quanto que é o ΔH de formação da água? Menos 285,8 kJ. Então vai lá e vai botar menos 285,8 kJ. Se tivesse mais componentes, iriam fazendo para cada um deles, porque eles iriam aparecer aqui na tabela. Agora é só fazer conta, bonitinho, ó. Uma vez menos 924,5 dá o mesmo menos 924,5. Agora observe isso aqui, ó. Menos da fórmula vezes o menos que derivou aqui, ó, do ΔH de formação, sinalzinho de mais, né? Porque na multiplicação de sinal menos com menos dá mais. E 2 vezes 285,8 dá 571,6. Aí o que você vai fazer? Você tem um número grandão negativo e um número, né, positivo. Como é que a gente faz essas contas? Subtrai o maior do menor e repete o sinal, né, do maior. Ou seja, 924,5 menos 571 dá 352,9. Como o sinal que está aqui negativo está acompanhando o maior número, repito o sinal. Ou seja, este ΔH aqui vale menos 352,9 quilojoules. E aí, pessoal, difícil? Acho que não, né? Facinho, é só fazer isso daí, que vocês, esse passo a passo, que você não vai errar. Valeu, rapaziada? Essa é uma aula super boa, vai ser utilizado bastante aí nos exercícios, né, que vocês venham fazer. E até a próxima aula e um grande abraço a todos aí, um grande abraço pra galera. Valeu!